Olá! Neste podcast vamos explorar as teorias do jornalismo e a função do jornalista retratadas no filme A Última Coisa que Ele Queria. Eu sou Stephanie Friesen e estou aqui com... Gabriele Dering. Sara Guilhermo. A Última Coisa que Ele Queria é um thriller político, lançado em 2020 pela Netflix. O filme tem a participação de grandes nomes do cinema como Anne Hathaway, Ben Affleck e Willem Dafoe. A trama acompanha Helena McMahon, que toma o lugar do pai em um esquema para levar armas à Costa Rica, mas ao não receber o pagamento prometido, ela vai atrás dos responsáveis e se depara com uma grande notícia. O longa-metragem possui muitas reviravoltas e ações inesperadas. O que vocês acharam do filme, meninas? Bom, Stephanie, eu achei que A Última Coisa que Ele Queria é um filme histórico. Ele explora bastante a história de guerra, que é uma história que poucos falam sobre, que é a guerra contra as drogas. E, assim, eu achei o filme um pouquinho arrastado, um pouco lento também, mas ele com certeza é muito surpreendente, porque tem cenas, assim, que você realmente entende a trama e tem cenas que você se sente sendo arrastado. Você vê que, assim, tá complicado de continuar, mas tem algumas cenas que fazem valer a pena. O final é muito surpreendente também. E tem algumas partes, assim, que fazem você refletir, que você consegue ver bastante a parte do jornalismo, o que tá acontecendo com ela. Tem muita carga no filme. Eles exploram muitas histórias ao mesmo tempo. Pois é, o filme recebeu várias críticas negativas. Cerca de 15% das pessoas que assistiram aprovaram. E o motivo disso foi que o filme ele é lento, como a Gabi falou, e ele só vai começando a ficar interessante para quem curte cenas de ação, mas no final, que é quando tudo começa a ficar mais, não animado, mas começa a ficar mais intenso. Mas um dos grandes motivos das pessoas não terem gostado tanto é porque esse filme não é algo que a gente quer assistir. Não chega a ser entretenimento, porque ele retrata mesmo como a guerra funciona. Como, por exemplo, a cena do cachorro, que eles acabam explodindo um cachorro, a galera que tá mais envolvida com a guerra. E é uma cena muito pesada e ela causa muito... como eu posso falar? Então, ela causa bastante desconforto, né, a cena. Acho que é desconforto mesmo, porque é um animal, né? A gente não é muito acostumado a ver animais nesses tipos de situações. Como a Gabi falou, ela causa muito desconforto, e a forma como a gente reage a esse tipo de cena, dá a gente ficar muito mal pelo cachorro, mas existem milhares de mortes nesse filme, e ele fala sobre mortes de guerra, e a gente age até que de forma normal em relação a isso. Fala muito sobre a nossa cultura de guerra, sobre como a gente é como ser humano. Por que a gente fica mais tocado pelo fato de um cachorro ter morrido, mas age de forma tão normal, como se fosse cotidiano uma pessoa morrer? Porque afinal é cotidiano, a morte é uma coisa cotidiana. Mas por que na guerra a gente acaba não menosprezando, mas tratando como se fosse comum a morte? Como a Sara falou, isso realmente reflete muito sobre como nós agimos com essa cultura de guerra e também puxando um pouco para o lado do jornalista, percebemos também como a Helena reagiu. Então, como jornalistas, diariamente estamos em contato com esse tipo de notícia. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo um certo filtro para como lidar com essas situações tão perigosas. Ainda mais na situação que ela se encontrava. Ela estava justo tentando fechar um acordo sobre o contrabando de armas. Então, acho que se ela realmente esboçasse alguma reação diferente de pena ou descontentamento, talvez nada teria acontecido. Talvez ela até perdesse a própria vida. Então, para realmente mostrar como a guerra é muito cruel com todos os lados, né? Então, e falando de jornalismo, o que eu percebi dentro do filme que tem a ver com as teorias de jornalismo foi principalmente sobre a posição da empresa e do editor, no caso é mais do editor dela, né, mas que representa toda a empresa que ela trabalha como jornalista, que tem muitos interesses financeiros envolvidos. Ela está cobrindo principalmente política e ela recebe bastante críticas do editor dela, que fala que tem muitas questões envolvidas e que ela não deve continuar indo atrás dessa cobertura, principalmente a cobertura a ver com essa guerra das drogas, né? Isso também entra dentro da teoria organizacional
e do gatekeeping, porque, querendo ou não, o jornal tá fazendo um certo gatekeeping, porque eles têm muitas informações, o editor sabe das informações que eles têm, que são muito relevantes de publicar, mas eles ainda seguram isso, que é o gatekeeping, e o organizacional, que é a fim de lucrar, né, que eles acabam segurando. É possível perceber um claro contraste entre o começo do filme e o final. O que nem a Gabi mencionou, o superior da Helena ele pede que ela apure os resultados da eleição, apesar dela pessoalmente querer ir atrás da notícia de contrabando de armas. Então é possível observar certos resquícios da teoria do espelho, que em realidade já caiu, que então ela seguiria as ordens e ela foi substituída então pela essa teoria organizacional, como a Gabi mencionou, e fica bastante evidente no começo do filme. Em contrapartida, no decorrer da trama, a Helena começa a investigar realmente essa história do contrabando, ela vai atrás então do que a sociedade necessitaria. Ela acaba fazendo um agenda setting e trazendo essas informações para o público. Então isso é um reflexo da teoria da ação política, na qual ela aborda as implicações e os temas que acabam sendo deixados de lado pela organização. Então é uma das funções do jornalista também ir atrás do que talvez a organização não esteja cobrindo. Ela busca abordar então o tema e estabelecer essa agenda midiática através do agenda setting, trazendo essa informação para o público e determinando o que é a pauta da opinião pública, como foi explorado por Maxwell McCombs e Donald Shea em 1970. E como os autores exploraram esse tema em 1970, que no caso foi a teoria do agendamento, a teoria não é algo que aparece com muita frequência no filme, mas um exemplo que a gente pode usar é o próprio editor dela ter pedido para ela falar sobre a eleição e a campanha política. A Helena não quer falar sobre a eleição, ela quer falar sobre o contrabando de armas, ela quer seguir o coraçãozinho dela, então essa é a parte que tem a teoria do agendamento. É muito interessante também como o Wolff fala que as notícias são produto das perspectivas do jornalista e das intenções dele. Então, a jornalista tem muita vontade de noticiar, de ir atrás, ela já era envolvida nesse tipo de relação antes, né? De relação de problemas de guerra, de política. Porém, a empregadora influencia nesse processo de construção. É o que o Wolff fala e é muito claro isso dentro do filme. Com esse exemplo real que a Gabi trouxe aqui, inclusive, infelizmente acontece até os dias de hoje, percebemos que certas pessoas, inclusive, acreditam que a função do jornalista parece quase como um sanguessuga. Mas agora, quanto às funções reais do jornalista, o que mais chamou a atenção de vocês? Bom, eu pessoalmente achei muito bacana a retratação do jornalista dentro do filme. Como diz Berger, tem toda essa retratação nos filmes, principalmente os filmes americanos, de como os jornalistas são e como eles se comportam. Parece que existe um esforço para retratar e inserir os jornalistas com características sempre muito repetidas e estereotipadas, sabe? Eu vejo a Helena como um arquétipo de uma heroína, de certa forma, porque ela se mostra sempre muito séria, muito forte, muito super, hiper, mega focada em seu trabalho. Então tem todo esse heroísmo americano do jornalista, eles se envolvem diretamente nas problemáticas, eles fazem trabalhos undercover, eles colocam a vida deles em risco. A Helena, inclusive, faz isso com muita paixão, assim. É uma forma de retratação da função do jornalista na sociedade também. É aquele jornalista apaixonado pela informação que faz qualquer coisa pela informação. Eu lembrei do filme Pablo Escobar, A Traição. Tem a jornalista que se apaixona por ele e vive todo aquele romance cheio de mistérios e aventuras, e é uma coisa muito intensa também. Ela chega a ser até... ela chega a ser violentada emocionalmente por ele, de certa forma, mas ela ainda está ali como aquela figura da jornalista destemida e tudo mais. Então, é uma questão mesmo de uma forma de fazer os jornalistas parecerem heróis em frente às telas. Eu observei isso. Mas nessa retratação dos jornalistas como heróis, como a Gabi falou, também existe a parte negativa, né? Que acaba sendo um pouco artificial. Porque elas são retratadas como pessoas sem segurança, sem medo, e de certa forma elas são até profissionais inalcançáveis. Eles levam a informação e eles são, digamos assim, eles são fodas. São sempre tratados como workaholics,
obcecados pelo emprego, até eles acabam não tendo uma vida pessoal dentro desses filmes. A vida inteira deles é voltada para o jornalismo, para a informação, e eles dão tudo para ir atrás dessa informação. Eles acabam excluindo a vida pessoal. Um exemplo que acontece no filme é a filha da Helena ir morar no orfanato. E é o argumento que a Helena usa, que com a profissão dela e com o dia a dia dela e tudo que ela tem que fazer, o melhor é que a filha fique no orfanato. Então, basicamente, a Helena é uma jornalista. E é isso que a Helena é, uma jornalista. Retomando também uma cena que a Gabi mencionou, é como o jornalista ele acaba sendo retratado também como gatekeeper através dos valores notícia. Então esse fluxo de notícias passa pelo portão do jornalista, ele filtra o que é noticiado e o que não é, então há, de certa forma, uma intencionalidade por parte da Helena e também da organização. Outra parte da função do jornalista que aparece é relacionada à teoria construcionista. Então, como descrito por Traquina, são como as notícias acabam sendo reflexos da interação entre a fonte, a sociedade, a organização e o próprio jornalista. Isso fica claro em vários momentos do filme. O jornalista também traz ao público que não está sendo discutido. Um exemplo de uma frase do George Orwell. O jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. Então, realmente, a Helena aborda muito isso quando ela vai atrás de algo que pode mover simplesmente toda a forma como o governo americano é vista pela sociedade. Ela também, por outro lado, acaba rompendo com o próprio padrão moral e o padrão ético do jornalista, porque ela faz algumas escolhas duvidosas e antiéticas no final. Como ela mesma cita, em um mundo ideal fazemos escolhas ideais, em um mundo real tomamos escolhas reais. E é nessa fala da Helena que a gente percebe que a escolha real dela foi ter ido pelo pai dela e ter passado por essa situação por causa do pai dela que passa por essa doença. Mais uma fala dela é que ela foi pelo pai e ficou pela história. Então ela ficou e quebrou o padrão moral e ético do jornalista, mas ela foi pelo pai. Então ela acaba demonstrando essa vida pessoal dela durante a história. Então, gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido. E obrigada pela audiência. Tchau, tchau!